Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura desse texto. Eu estou usando a versão King James, pode não ser igual à sua, mas você acompanha. Diz assim o texto: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Mais tarde, Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Essa é a leitura da palavra do Senhor, meu irmão, e que ela possa ser aplicada ao seu coração e que essa manhã o Espírito de Deus lhe ajude a compreender os desdobramentos do texto numa aplicação para mim e para você nos dias de hoje. Vamos fazer uma aula de história agora. Você lembra quem foi Cristóvão Colombo? Olha, século XIII, viu? Ele foi um navegador, um explorador italiano, que liderou a frota que alcançou em 1492 o continente americano. Colombo, assim como muitos outros navegadores, estava em Portugal, sob aquela ambiência efervescente dos descobrimentos, junto com Vasco da Gama, com Pero Vaz de Caminha, com Américo Vespúcio, dentre outros tantos. E ele sonhava com novos mundos, com novas rotas. Agora, o descobrimento da América se deu por acaso. Ele estava navegando num projeto que inicialmente era para ir para o Oriente e descobriu uma nova rota de comércio com as Índias. Mas aí, depois de 5 semanas navegando pelo Atlântico, enfrentando todo tipo de desafio, numa jornada composta por 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, finalmente aportou no continente no dia 12 de outubro de 1492. Olha, naquele mundo você se lançar ao mar para descobrir novas terras não era tarefa para qualquer um. E dentre os requisitos que eram necessários, precisava ter muita técnica e precisava ter muita coragem. Porque não foram poucos os que tentaram essa empreitada e jamais voltaram para as suas famílias. As viagens na época dos descobrimentos eram traiçoeiras, as embarcações eram precárias.
E isso não só pela voragem do mar, mas porque você não tinha cartas de navegação, você constantemente corria riscos de pestes e de doenças a bordo, enfrentamentos com os nativos do local onde você chegava, motim na tripulação e muitos outros perigos. Mas Colombo era um homem com um sonho. E eu já aprendi nos meus quase 50 anos que é impossível você deter um homem que sonha. Olha, meu irmão, eu tenho encontrado muita gente olhando para o mar da vida, sem coragem de se lançar no mar na busca de um novo mundo. É gente que está sempre na areia, em terra firme, ansiando por iniciar uma jornada, mas com medo das intempéries. E as desculpas são sempre as mesmas. Eu estou muito velho para fazer isso. Há os que me dizem assim, os riscos são muito altos, eu não estou preparado. Há aqueles que dizem, eu não tenho mais energia para alterar os planos que eu já fiz, já estão traçados. Outros dizem, eu não gosto de mudanças, só em pensar em ter que mudar eu já fico apavorado. Há os pessimistas que dizem assim, e se não der certo? E aqueles que falam que vão sempre começar um projeto novo amanhã. E assim eles estão sempre cercados de racionalizações, de medos, e passam a vida nesse limbo dos dias, sempre presos entre o agora e o ainda não. Ao depois, quase sempre, quando os encontram, estão deprimidos, cheios de rugas e de dores, amargurados, sempre queixosos da vida, e recitando aquele mantra, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse viajado para tal lugar, se eu tivesse tomado tal decisão, se eu pudesse fazer tal escolha novamente. Essa manhã eu queria refletir com você sobre esse capítulo 12 de Gênesis, que fala de um explorador. Seu nome é Abraão. Um homem seduzido por um sonho, em busca de encontrar uma nova terra. E essa manhã vamos compartilhar sobre o que ele pode nos ensinar. Mas eu não quero seguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm medo de tomar decisões, de fazer escolhas, adiam o inadiável, andam por atalhos, se escondem da vida, fogem do confronto, evitam o dia cinzento, coisas que na vida só atrapalham, só prejudicam. Tanta gente cimentada no chão, Senhor, totalmente impermeável a mudanças, gente calcificada de alma, gente cauterizada de consciência, gente adorando tradições, sem olhar para o novo, sem colocar os pés no caminho, sem entender que o teu desafio é nos chamar para sermos hebreus, desalojados, caminhantes, gente que sempre está em movimento, gente que não cultua pedra nem parede, mas que cultua ao Deus vivo e eterno. Essa manhã, Senhor, pela tua palavra, nos esclarece, nos desafia, nos conforta e nos confronta, para que saiamos daqui com o nosso vigor renovado, com a nossa coragem refeita, porque, Senhor, a tua salvação é a nossa esperança e a tua força, Senhor, nos alimenta. O Senhor faz forte aos cansados e multiplica as forças dos que não têm vigor, diz Isaías. Dá-nos a tua paz e a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe colocar na cena de Gênesis capítulo 12, como a gente de costume.
tem feito para você entender um pouco do contexto desse texto. Ele fala de um personagem importante na história do judaísmo e também na história do cristianismo, que é Abraão, o pai da fé, um oriental que estava vivendo numa região chamada Harã, e essa região ficava na Mesopotâmia, ali no Egito. E esse homem, ele é filho de uma família que adora deuses pagãos. Abraão não é um homem que conhece a Deus, nem tem os costumes que depois você vai perceber naqueles que vão servir ao Senhor. Portanto, ele é um homem afeito à adoração àquelas divindades ali do Egito. E esse homem, já de 75 anos, casado com a sua família, habitava nessa região pós-Babel. Portanto, eles vivem num mundo que já está organizado em cidades, não estão mais presos ao nomadismo, não estão mais sendo errantes no deserto, mas nesse recorte, nesse momento, as cidades já haviam se constituído, e Abraão, sendo um homem de 75 anos, já tinha a sua vida consolidada. Era um homem que tinha posses, era um homem que tinha terras, era um homem que tinha escravos, e isso indicava um homem que possuía riquezas. Era um homem que possuía rebanhos, e a atividade nesse tempo era ou agrária, ligada ao cultivo, à plantação, ou a pecuária ligada aos rebanhos, muito comum na Palestina. E Abraão é um homem que talvez não tivesse mais expectativas da vida, porque ele já é um homem velho. E um homem velho já é um homem de costumes assim consolidados. Um homem velho já é um homem com seus conceitos solidificados. Você dificilmente consegue mover um homem velho daquilo que ele já acredita e das crenças que ele já introjetou, porque ele já viveu muito no chão da vida, porque ele já teve muita experiência, porque ele já abraçou a dor em muitos momentos da sua história. Portanto, Abraão é um homem que está confortavelmente experimentando o outono da sua existência. E ele está experimentando isso numa condição diferenciada. Ele está vivenciando esse momento, tendo uma qualidade de vida. Ele não é um homem pobre, ele não é um homem enfermo, ele não é um homem abandonado, ele não é um escravo servil. Não, Abraão vive esse seu momento numa condição diferenciada. Mas diz o texto que num determinado momento, o Deus eterno, o único Deus, fala com esse homem e lhe faz um desafio surpreendente. Diz para ele largar tudo o que ele já havia construído. Diz para ele abandonar todas as suas convicções. Diz para ele esquecer todas as suas crenças. Diz para ele deixar de lado todos os seus costumes. Diz para ele romper com todos os seus relacionamentos e se lançar num projeto, numa empreitada para conquistar uma terra que ele não sabia qual era, que ele não conhecia. E aí ele pergunta essa manhã: você ia? Você aí que está como eu, assim, na faixa dos 50, já querendo um pouco de tranquilidade, você já querendo aí botar os pés para cima na rede,
Você aí que já está olhando para o relógio quando dá 3 da tarde no escritório. Você ia, meu irmão. Você vendia tudo que você tem. Você abandonava os seus conceitos, os seus achismos, as suas ideias, os seus valores. E você se lançaria numa empreitada assim, num projeto totalmente novo, mudaria de país. Imagina hoje, no mundo contemporâneo, que a gente pega um avião e com 12 horas a gente está do outro lado do Atlântico, na Europa. Com todas as facilidades que nós temos hoje de dominar idiomas que são falados no mundo inteiro, com toda a tecnologia que nós temos disponível, ainda assim, pensar num projeto desse é uma coisa muito arrojada. E talvez você imagine que isso pode ser feito quando o cara tem 20 anos. Talvez com 30. Mas já é muito questionável com 40. E com 50, talvez seja impensável. Aos 60 seria impossível. E Abraão tinha 75 anos. Chegar na Nova Jerusalém é o seu desafio e é o meu desafio. Nós estamos a caminho e no caminho, que é Jesus. Mas a jornada para chegar lá não é fácil. Há muitas intempéries, há muitos percalços, há muitos perigos. E eu fico olhando para as pessoas com as quais eu convivo e os muitos que me procuram para aconselhamento e vejo que existem determinados grupos que são assim maquetes, que são o perfil da igreja. Há aqueles que nunca partem. Eles estão sempre alojados, eles estão sempre fixos, eles estão sempre calcificados em algum lugar. Seja por heranças parentais, seja por escolha própria, seja por uma conveniência covarde, seja por um comodismo anestesiante, mas eles estão sempre em terra firme. Há os que partem, mas nunca se lançam mar adentro. Eles ficam sempre próximos do continente. Eles querem sempre ver a terra, porque se houver qualquer problema com a embarcação, eles podem voltar nadando. Eles estão sempre olhando para a areia, porque se a vida no navio se tornar entediante, eles podem retornar. E aí nem eles largam a terra, nem eles chegam do outro lado do oceano, numa nova terra, e ficam sempre no mar, ao sabor das ondas e do vento. Há os que deixam o cais, se embrenham mar adentro, mas por não possuir os requisitos necessários à viagem, tristemente, naufragam no oceano da vida. Ai, tantos têm experimentado isso. Gente que naufragou na fé, para usar uma expressão paulina. Mas há também os que enfrentam a voragem do mar, os riscos da viagem, mas contam com coragem e com honra. E esses são aqueles que um dia vão chegar no destino final. E para tal eles dispõem da carta de navegação. Está aqui a carta. E do melhor comandante de barco de todos os tempos, que é Jesus. E contam com a promessa de que com ele no barco, como dizia a canção que eu cantava quando era garotinho, tudo vai muito bem. Você tem medo da vida? Você tem medo de se lançar no mar? Você não entende as cartas
para fazer uma navegação segura, nem discerne os sinais dos céus que podem lhe levar a bom termo. Você não consegue perseverar na jornada? Você é daquele que está sempre afundando, como Pedro? Ou você é aquele que traça uma rota e nunca consegue chegar no lugar? É como Colombo, que queria ir para as Índias e acabou chegando nas Bahamas. Eu queria tirar 4 lições desse texto de Gênesis, que fala desse homem que tomou uma decisão totalmente inusitada, surpreendente, sendo ele um homem velho e já cansado de dias, e com a sua vida estabilizada, sendo o que nós poderíamos considerar hoje um campeão, um vencedor, um homem que acumulou riquezas, que acumulou propriedades, que pode agora usufruir do trabalho de uma vida inteira, e que, a despeito de tudo, ignorando a tudo, se lança num desafio de começar um projeto novo, porque ele ouve no seu coração uma voz que muda de forma drástica e irreversível a sua história. E por isso, para mim, Abraão não é só o pai da fé, porque creu que Deus poderia ressuscitar Isaac se ele o sacrificasse com o cutelo. Para mim, Abraão é também o pai da fé, porque ele creu na promessa de Deus, sendo um homem velho e sendo a sua mulher estéril. Acreditou que seria o pai de uma grande nação. Eu também acredito que esse homem é o pai da fé, porque ele é um homem desalojado, que o seu coração sonha e anseia com o novo, e que ele troca toda a segurança e certeza da sua vida e da sua alma para ouvir a voz de um Deus que ele não conhece, que ele nunca viu, que não faz parte das tradições da sua família, mas que ele se apaixona no primeiro contato que ele tem. Nós podemos dizer que o caso de Abraão com Deus é um caso de amor à primeira vista, e ficou apaixonado. E portanto esse homem tem o que nos ensinar nessa mensagem que eu intitulei Quando na Vida é Preciso Ter Coragem. Não sei aí quais são os desafios que você tem, não sei quais são as decisões que você precisa tomar. Eu só sei de uma coisa: nosso Deus não gosta de covardes. Aliás, a Escritura diz: se retroceder nele, não se compraz, não se alegra a minha alma. Portanto, 4 lições que Abraão tem para nos ensinar. Se você quiser acompanhar, eu vou usar o texto. Você pode voltar a Gênesis capítulo 12. A primeira delas é que você precisa romper com todos os condicionamentos existenciais se você quer caminhar com Deus. Veja aí no verso 1 logo. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Olha, a primeira coisa que você tem que saber: você quer caminhar com Deus? Você quer fazer as escolhas certas na vida? Você quer tomar decisões que são prementes e que são urgentes? Você quer ter a coragem de se lançar no mar com o Senhor para chegar numa boa terra e num bom porto, num bom cais? Saiba que você precisa romper com os condicionantes existenciais. Ele disse: olha, larga tudo. Se você não virar a página e não começar a escrever um plano novo, uma história nova, não será possível você ter uma experiência comigo. Você precisa se desarraigar da sua cultura politeísta de muitos deuses da Mesopotâmia. Você precisa se desarraigar das suas crendices, dos seus costumes, inclusive dos seus costumes que estão ligados à sua religião.
Você precisa se desassociar dessa cultura que já está impregnada na sua roupa, mas muito mais do que o pó que está na sua roupa, é o pó que se sedimentou na sua alma. Ai, como tem gente com pó de igreja na alma. E como tem gente com o pó da cultura na alma. Gente como o primo de Abraão, Ló, que saiu de Sodoma, mas o pó de Sodoma continuou em cima dele. Você precisa romper com os seus condicionantes financeiros, as suas dependências. Talvez coisas, inclusive, que lhe escravizam. E por causa de uma ração, você fica preso a uma empresa, você fica preso a um negócio, você fica preso, não raro, a práticas perversas. Você tem que romper com isso, Abraão. Mas, Senhor, eu tenho meus animais, eu tenho aqui minhas cabras, eu tenho as minhas terras, eu tenho a minha fazendinha. Abraão, você tem que se desfazer de tudo. Você tem que largar toda a segurança. Você agora vai confiar somente em mim. Você não pode mais estar preso a essas coisas. Larga também a tua parentela, baiano. Quebra esses vínculos emocionais que você tem tanta dependência. Você saiu de casa, mas a mamãe e o papai não saíram ainda do teu coração, no sentido de que você agora vai construir a sua própria história. Ah, como tem gente na vida que casou-se, mas ainda vive na casa do pai e da mãe, porque a casa do pai e da mãe virou a casa dele. Ele não consegue construir a sua história. E a mulher reclama porque diz: olha, eu pensei que ia ter uma vida, e a vida da gente é a repetição dos pais dele e dos pais dela. Como eu encontro isso? Gente preso a condicionamentos, gente preso a meia dúzia de coisinhas que amealhou, quando Deus nos convida ao banquete mais farto da vida, que torna a alma saciada de alegria e de paz, e o sujeito prefere agonizar, prefere viver no insuportável da vida, preso às vezes a uma religião de morte, dependente de tudo aquilo que lhe escravizou no chão da terra. E aí Deus para Abraão falou: olha, para você caminhar comigo tem que romper com isso tudo. E o caso ganha um contorno assim muito mais destacado, porque esse homem tinha muitas coisas. Seria mais fácil chamar um que não tem nada, começando a vida agora, não comprou nada, não possui coisa nenhuma, não tem nem família para levar, e Deus chama e diz: beleza, estamos aí. O que rolar, rolou, o que rolar é lucro. Estou de boa, Senhor, vamos lá. Não, esse é um homem com a sua história já resolvida. Aqui ele já estava nos créditos do filme. E aí Deus intervém e muda a sua história. Aliás, Deus tem esse desejo estranho, né? Porque Moisés foi com 80. Fernando, há esperança para você, meu irmão. E para mim, dos velhos, porque parece que Deus tem um apetite assim por gente mais sofrida, mais calejada, mais rodada, não é? Rompa com os condicionantes, com os seus achismos. Ah, eu criei assim, porque eu aprendi assim, porque minha mãe me ensinou assim, porque a minha família, o meu bisavô, o meu avô, todo mundo era dessa igrejinha aqui, todo mundo crê assim, eu não vou quebrar a tradição familiar. Abraão não se preocupou com nada disso. Aliás, Deus foi muito enfático quando falou com ele. Disse: olha, sai não só da terra, mas sai também da tua família, do meio da tua família, essa famíliazinha complicada que você tem. Deixa essa moçada aí, deixa para trás, sai da casa do teu pai, corta inclusive os vínculos que são mais íntimos e são mais profundos. Rompa com tudo. Se você quiser me seguir, você vai ter que caminhar com coragem, pela fé. E Abraão era muito macho, não? Porque nessa idade eu dizia: Senhor, é o seguinte, chama outro, chama Ló, que é um menino novo,
que não sabe de nada, inocente. Chama ele para andar contigo. Eu já estou aqui cansado, não dá para tu me abençoar aqui não. Manda Ló ir na frente, arar o terreno, brigar com aquela turma todinha que está lá em Canaã. Depois eu vou, quando já tiver tudo filé, aí eu chego, dou uma olhada, sento lá meu gado. Não. Rompeu com os condicionantes todos, com as suas percepções, se abriu para o novo, se abriu para uma ressignificação da sua mente, da sua consciência, se abriu para plantar no coração novos valores, se abriu para pegar a sua página do seu livro que já estava concluído, já estava no epílogo e começar o prefácio novamente. Esse era Abraão. E esse tem que ser eu e tem que ser você. Se você quer caminhar com Deus, você tem que romper com os condicionamentos existenciais, sejam eles de que ordem for, e seguir na direção daquilo que Deus está me chamando. Segunda coisa que eu quero lhe dizer é que você precisa ter sempre em mente qual é o seu objetivo final. Veja aí versos 2 e 3. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Sabe o que é que movia Abraão? É que ele tinha um objetivo. Ele tinha um alvo. Ele queria conhecer esse Deus que falou com ele como nunca nenhuma outra divindade havia falado. E ele creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia falado. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 26, diz assim: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha, para ser muito franco com você, a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço dentro de igreja não tem um alvo claro de onde quer chegar. Eu muito cedo decidi a minha profissão. E decidi depois de naufragar num vestibular de engenharia. E me afastei, fui para uma praia aqui próxima de Recife, lá para Porto. Porto não era o que é hoje, mais de 30 anos atrás. E passei 7 dias lá, trancado, buscando Deus. E saí dali com o desejo de fazer um curso de computação, que na minha época era uma coisa assim totalmente nova. Na verdade não existia ciência da computação ainda. O pessoal de informática vinha da área de engenharia elétrica, na sua grande maioria. Existiam cursos técnicos, mas não existia ainda bacharelado. E eu voltei decidido. E nesses 30 anos de profissão, eu vi todos os passos que eu tomei para ser um executivo de mercado, para ser um empresário da área de tecnologia. Foram passos encadeados porque eu tinha um objetivo. Eu vejo que as pessoas desenham as suas carreiras profissionais. Elas se graduam, elas fazem pós, elas fazem um MBA, elas buscam às vezes um mestrado, alguns conseguem doutorado, fazem cursos de especialização, viajam para jornadas e para simpósios, fazem coach com profissionais qualificados, experientes. Ora, obviamente, tudo isso faz muita diferença. Aprendem uma língua, hoje já muitos aprendem 2 línguas, eu que faço seleção de currículos eventualmente, vejo lá nos currículos hoje, é muito comum você ver já 2 línguas presentes.
As pessoas se preparam para o mercado, porque elas sabem que o mercado é muito competitivo. E na minha área, pelo menos, na área de tecnologia, é cada vez mais competitivo. E certamente na sua é assim também. Elas se preparam para serem gigantes profissionais, mas elas são pigmeus espirituais. Não investem nada na sua vida espiritual. Não conhecem as Escrituras, não oram, não têm vida com Deus, não têm vida comunitária, não desenvolvem os seus talentos, não se colocam a serviço. E aí vem uma pergunta que é inevitável: você acredita mesmo que vai haver juízo eterno? Você acredita na ressurreição dos mortos? Você que está me escutando aí, você acredita que vai haver vida eterna? Acredita mesmo? Porque eu não consigo compreender o fato de você acreditar nessas coisas e viver como vive. Porque são incompatíveis. Porque é incoerente. Ora, o profissional de mercado que quer ganhar espaço, que quer ganhar dinheiro, está sempre se qualificando, está sempre buscando o melhor. Inclusive hoje, passar muito tempo numa empresa não é mais nem visto com bons olhos. O ideal é que você a cada 5 anos vá para um desafio diferente. Para que quando você chegar lá pelos 40, você tenha um grande leque de realizações e possa continuar sendo empregável. Mas em se tratando de vida espiritual, é uma tragédia. E eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão: eu não posso ser de Deus por você. Eu não posso orar por você. Eu não posso testemunhar por você. Eu não posso estudar a Escritura por você. Eu não posso desenvolver a minha consciência por você. O que eu posso fazer e estou fazendo é lhe ensinar e lhe dar o ferramental para você fazer isso. E eu acredito que você hoje está num ambiente propício para você desenvolver uma espiritualidade sadia. Mas fazer isso é com você. Abraão nos ensina que é preciso ter um alvo. Abraão nos ensina que a perseverança vem em função de você ter uma expectativa. O que fez Abraão nunca desanimar e continuar na sua jornada, depois de ter experimentado as perdas, depois de ter experimentado um corte existencial muito forte, de ter rompido com todas as coisas, foi o fato de que ele tinha um objetivo. Deus havia feito uma promessa para ele, que ele seria pai de todas as nações. Um homem velho e potente, e casado com uma mulher estéril. O que é que faz você sair da cama? É aquela ração que a sua empresa paga? E você virou um rato de esquina, condicionado, dentro de uma caixa de alguma empresa, girando, trabalhando por comida, por água. Deus tem mais para você. Deus pode fazer muito mais para você. Agora, Deus não vai abrir emprego para você. Deus não vai mover o coração de um grande empresário para lhe contratar. O que Deus pode fazer é em você. É mudar o seu coração, mudar a sua consciência. Mas é você quem tem que enfiar a cara nos livros. É você que tem que se qualificar. É você que tem que pegar o currículo e distribuir. É você quem tem que chegar e dizer: eu tenho experiência, eu sei fazer isso. E eu faço isso melhor do que qualquer outro. Você tem que ser feito Daniel, que quando teve a oportunidade, ele pegou. Você tem que ser como José, que quando teve a oportunidade, ele agarrou. Ele estava pronto. Ele estava preparado. Qual é o seu objetivo final? Onde você quer chegar? Por favor, não venha me dizer que você
está esperando a segunda vinda, que você está esperando o juízo do grande trono branco, do qual fala Apocalipse, que você acredita na eternidade e no projeto que será tão impensável e absurdo, que Paulo diz, eu não sei como descrever, porque a minha linguagem é pobre para falar sobre o que será. E a Escritura diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem consegue entrar nem no coração e na mente humana o que Deus está reservando para aqueles que o amam. Por favor, não venha me dizer que você acredita nessas coisas, vivendo do jeito que você vive. Faça aí uma reflexão. Não trate Deus como otário. Não brinque de igreja. Não dissimule que você é um discípulo. Seja coerente com aquilo que você crê e aquilo que você vive. Mas o que eu quero lhe dizer, que Abraão nos ensina, é que é preciso ter coragem para ter um objetivo e vencer todos os obstáculos para chegar nele. Paulo, em Efésios capítulo 4, diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vi pessoas realizarem carreiras extraordinárias e invejáveis no campo de vida profissional. Mas vejo com tristeza a grande maioria naufragar no oceano da vida, no que tange a sua vivência e a sua dinâmica espiritual. Terceira coisa que Abraão nos ensina é que na jornada você pode acumular tudo o que for possível, mas não deve se apegar a nada. Veja aí no verso de número 5. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Olha, Abraão nos ensina uma coisa extraordinária, que Deus nos desafia a romper, sim. Mas em nenhum momento Deus nos chama a nós abandonarmos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Os rompimentos são muito mais do ponto de vista psicológico do que do ponto de vista concreto. Quando Jesus fala com aquele jovem rico, ele diz, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele fala isso porque ele viu que aquele rapaz estava amarrado ao dinheiro. Ele faria qualquer outra pergunta, ele diria qualquer outra coisa, se percebesse que o coração dele estava numa outra coisa. Mas estava no dinheiro. E ele pediu justamente aquilo que prendia ele, para que ele cortasse o vínculo psicológico. Eu tenho convicção absoluta de que se o jovem dissesse, Senhor, tudo que eu tenho darei aos pobres para te seguir, ele dizia, não, beleza, está com essa disposição? Dá uma ajudada na moçada aí, mas você pode seguir. Porque o que eu queria ver é onde está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Abraão rompeu com tudo, rompeu. O que ele podia levar, ele levou. E o que não era possível levar, ficou lá em Harã. Mas ele estava decidido. Na jornada que você está sendo desafiado a percorrer, no caminho que o Senhor tem lhe chamado, não é pecado você adquirir coisas. Não é pecado você ter posses. O problema da teologia da prosperidade não é a pessoa prosperar. O problema da teologia da prosperidade é a pessoa viver em função disso. É a pessoa tornar isso um objetivo de vida. É a pessoa imaginar que Deus está agora comprometido e escravizado a lhe tornar um sujeito rico. Esse é o problema. Mas não vamos também cair no outro extremo e nos tornarmos agora gente que vai esquecer da existência e vamos viver como aquele filósofo na Grécia que vivia dentro de um barril. Não, o chamado não é esse, meu irmão. Por favor. Você não precisa
ser um maltrapilho andando pelo meio da rua, como João Batista comendo gafanhoto. E nem mel dá para tomar, porque mel hoje é caro, né? Você tem que tomar outra coisa. Não é isso. Você não precisa se aniquilar do ponto de vista intelectual para você caminhar com Deus. Você não precisa se tornar uma pessoa completamente alienada da existência para você caminhar com Deus. Você não tem que ser um fracasso na vida para se tornar um discípulo de Jesus. Por favor. Porque é possível que você caia nesse extremo. É possível que você saia da teologia da prosperidade e entre na teologia da mediocridade. E não é isso. Esse não é o chamado. E Abraão nos mostra isso de forma muito clara. Que você pode acumular coisas na sua jornada, mas o seu coração não deve estar nelas. O problema não é o dinheiro. O problema que a Bíblia fala é do amor ao dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro deixa de ser apenas um meio e se torna uma potestade espiritual. E tem poder de um Deus na vida, que sufoca você e que faz você viver em função daquilo, e você perde toda a sua generosidade. E você perde toda a sua capacidade e sensibilidade de ajudar o outro com aquilo que você conseguiu. Ou por que você acha que você prosperou? Foi para você viver na benesse e o seu irmão viver na miséria? Por quê? Porque você é o chicote que chicoteou Jesus? Você se acha o quê, meu irmão? Você se acha, como eu disse a semana passada, que respingou mais sangue da cruz em você do que nos outros? Não, se você prosperou, se você conseguiu, que coisa boa, que ótimo, que beleza. O que você está fazendo com esse tanto que sobra? Quanto que você está investindo no reino? Em coisas que possam frutificar para o reino? Quanto? Porque diz o texto de Paulo aos Romanos, Deus ama quem dá com alegria, que tem prazer de ofertar, que tem prazer de ajudar, que tem prazer de dividir. Diz que esses que assim fazem, quanto mais dão, mais recebem. E olha, meu irmão, esse cofre não seca nunca. É feito a vasilha da viúva de Eliseu, que enquanto havia óleo, as vasilhas estavam cheias. Aleluia. Abraão levou tudo que podia. Levou até um agregado que era Ló. Engraçado, não levou a sogra, né? Um caso a se investigar. O texto não diz que ele levou a sogra, levou o primo. Mas a sogra, ele disse, não, fica aí, minha serva, fica aí, você já está velhinha. Não vou levar você não, essa viagem é uma viagem perigosa, arriscada. Mas levou o primo. E esse primo depois vai aprontar, é muito com ele. E esse mesmo primo depois, ele vai se apartar dele. Porque Abraão disse, olha, eu vou levar o que puder, mas não vou me fixar nisso não. E quando ele viu que a relação com Ló não era uma relação boa, não era uma relação sadia, não produzia paz, muito ao contrário, estava gerando motivação de guerra, ele disse, olha, escolhe para onde é que tu quer ir. Aí Ló disse, eu quero ir para perto de Sodoma. Aí Abraão disse, então eu vou para o outro oposto. Ele carregou os seus escravos, ele carregou talvez parte dos seus rebanhos, porque não dava para levar tudo. O que ele podia, ele levou. Mas o seu coração não estava nisso. Sabe, meu irmão, a lição que Abraão nos ensina é que tudo na vida é transitório. É que você tem que estar pronto na vida para ganhar e para perder. E essas coisas não devem fazer você sucumbir na vida. Quando a gente perde alguma coisa, o sujeito investe na ação da Petrobras, aí a Petrobras cai, né, Agnaldo? Você que é um investidor de alto risco. Investe na Petrobras, aí quando a ação da Petrobras cai, o sujeito entra em pânico. Agnaldo não, porque Agnaldo é um milionário. Ele perde aqui, ganha na Microsoft, ganha em outras coisas. Mas você apostou naquilo, comprou um apartamento achando que era o maior investimento do mundo. Aí o apartamento não deu aquilo que você... Aí o cara entra em crise. Aí entra em pânico. Aí a poupança dele, que é em dólar, o dólar cai e ele entra em pânico. A Argentina agora entrou em crise, tem empresário aí que está com vontade de dar um tiro na cabeça. Porque o mercado dele é Argentina.
Ao invés dele olhar para isso e dizer, rapaz, que oportunidade tremenda. Eu dependo da Argentina, agora eu vou abrir para vários outros países para não ficar preso num mercado só. Não, o cara está pensando que a solução é meter uma bala na cabeça. Sabe por quê? Porque ele está preso a coisas. E para você caminhar com Deus, meu irmão, você não pode estar preso a nada. Abraão, o que der para você levar, você leva. E mais, se no meio do caminho tiver que deixar para trás, você deixa. Porque Abraão era um homem de tendas. Sabe o que é que Deus lhe convida a ser na vida? Deus lhe convida a ser um homem e uma mulher de tendas. E não uma pessoa que mora numa casa de concreto. Porque a casa de concreto você não consegue levar. Mas a tenda você desmonta, leva e arma em outro lugar. O seu coração tem que ser o coração de um homem, de uma mulher de tendas. Você desarma fácil. Não acumule muita coisa, não. Quem acumula riqueza, diz a Escritura, acumula tristeza. Não acumule muito, não. E isso não é um convite à mediocridade, não. Isso é um convite à paz. É legítimo você ter coisas? É claro, eu quis ter meu apartamento. Lutei por ele, eu e Fabiana, a gente trabalhou muito para ter o nosso cantinho, o nosso espaço. Mas já está bom. Eu não vou gastar a vida para ter 10 apartamentos, não. Eu vou gastar a minha vida de outra forma. Eu vou gastar os meus dias com outro propósito. Eu vou alimentar a minha alma de outros conteúdos. Porque é isso que me ensina Abraão. Que na vida a gente deve ter o suficiente para desmontar e levar fácil. Abraão se tornou um homem que precisava armar a tenda num lugar e daqui a pouco ele desarmava e já ia para outro. Se você for ler aqui o Gênesis, você vai ver que ele sai mudando de cidade. Ele vai para Betel, depois ele vai para o Negueb, depois ele sai mudando de lugar, vai para o Egito. Ele sai mudando, porque as circunstâncias às vezes alteram a rota. Mas o bom de Abraão, sabe o que era? É que ele era um homem de tendas. Facilmente ele desmontava tudo e se colocava no caminho. Você tem que ser um homem de tendas, que você não teme as separações da vida, que você não teme as amputações do destino, que você não sucumbe ante as intempéries dos dias, que você não se apavora, nem entra em pânico, nem é surpreendido pelo movimento dos mercados. O seu coração está sempre colocado na rocha, que é o Senhor, e você diz, firme está o meu coração. Você está plantado na rocha, que é o Senhor. E em último lugar, eu quero lhe dizer que você precisa aprender a construir altares. Faça da vida um culto a Deus. Veja aí o verso de número 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Além de você ser um homem e uma mulher de tendas, você precisa ser um homem e uma mulher de altares. O que o altar marcava na antiguidade? O altar, ele tornava ali um registro de que você ali tinha tido um encontro com Deus, de que ali Deus havia se revelado a você. E aí você fazia um altar de pedras e aquilo ficava para a posteridade. Jacó fez um altar aqui também em Betel, porque teve uma visão e Deus marcou a sua vida. Era muito comum as pessoas fazerem altares. O altar não só era um local de sacrifício, onde você às vezes oferecia à divindade um animal sacrificado, mas o altar também era esse lugar de contemplação, de êxtase, de adoração, de percepção e de discernimento do sagrado. Ele tinha essas funções. E haviam muitos tipos de altares na antiguidade. Haviam aqueles altares de terra, que eles eram feitos ali com aquele propósito muito específico, mas depois você ia embora e aquela terra ali se desmontava, a chuva desmoronava aquilo. Haviam altares de pedra, como esse que Abraão fez,
que ficavam como testemunho para a posteridade. Haviam altares de madeira, que eram altares que eram desmontados, e no tabernáculo depois você vai ver esses altares móveis. E haviam também altares de bronze banhado, onde você fazia essas ofertas com o fogo. Mas não é nenhum desses altares que Deus lhe desafia a construir. O altar que Deus lhe chama a construir hoje é o altar no qual você sacrifica a sua própria vida. Eu gosto daquela canção que diz: o sacrifício sou eu. É muito significativo, porque o sacrifício dos sacrifícios já foi feito, e tudo já está pago. Não há mais nenhum sacrifício a ser feito. E quando nós falamos que a nossa vida é o sacrifício, não é mais um sacrifício para purgar o pecado, mas é um sacrifício de adoração a Deus. É dizer para Deus assim: eu quero viver de tal forma que você se alegre. Eu quero ouvir aquilo que você falou para Jesus: esse é o meu filho amado, e na sua vida eu tenho prazer. Eu quero ouvir aquilo que você disse para Jó, que ele era um homem incúlpe, que se desviava do mal e que ele tinha prazer. Eu quero ouvir o que você disse para Enoque, que era considerado o amigo de Deus. Eu quero ouvir o que você disse para Abraão, homem de fé, que cortou todos os condicionantes para caminhar no inusitado, no inesperado de Deus, porque ele se sentia mais seguro no meio do deserto sem nada com Deus, do que em Harã, cercado de todos os confortos e todas as seguranças da vida numa cidade. Você é chamado para construir altares. Você quer ter coragem na vida? Você precisa ser um homem de altares, você precisa ser uma mulher de altares. Você precisa ser esse que se derrama. Você precisa ser esse que se entrega. Você precisa ser esse que se rende. Você precisa ser esse que é sensível a Deus. Você precisa ser esse que quer construir não um monturo de pedras, não uma escultura para ficar para a posteridade, mas ser uma coisa pontual. Tem gente que constrói altares na vida, mas são coisas pontuais. São momentos assim que você deu um pique assim. Você teve um espasmo, aí ali você construiu um altar. Mas não há na sua vida uma sequência. Não há na sua vida uma continuidade. Não há na sua vida um equilíbrio, uma constância. Você não é convidado a ter espasmos de espiritualidade. Você é convidado a tornar a vida o altar. E o sacrifício é você. É por isso que a gente retirou um altar que tinha aqui há um tempo. Porque ele é um arquétipo. Ele apenas aponta. E nós retiramos o móvel, para que o móvel seja a sua própria vida. O altar que anda. O altar que se locomove. O altar que onde para, o aroma do sacrifício perfuma o ambiente. Porque a sua vida é o sacrifício de adoração a Deus. Abraão, um homem de altares. E ele chegando aqui em Betel, construiu um altar ao Senhor. Porque Deus aquecia o seu coração. Porque Deus fazia diferença na sua vida. Porque Deus renovou a sua alegria. Porque Deus lhe deu sonhos novos e uma nova esperança. Portanto, você quer saber, meu irmão, o que é que se faz para ter coragem na vida? Para enfrentar os mares revoltos, para navegar nos oceanos inóspitos, para abrir suas velas ao vento e deixar o cais da segurança e o porto do conforto e do comodismo. Rompa com todos os condicionantes existenciais.
tenha sempre muito claro qual é o seu objetivo. Acumule o que for possível na jornada, mas não se apegue a nada. E aprenda a construir altares na vida. Eu queria concluir lhe dizendo que depois desse momento, houve uma grande fome na terra. E Abraão se viu em dificuldade. Provavelmente ele teve perdas em seu rebanho. Já havia um povo com ele. Ele tinha responsabilidades. E aí ele teve que ir para o Egito. E a experiência de Abraão no Egito foi uma experiência muito ruim. Porque ele não confiou de que Deus seria suficiente para provê-lo, não só na fartura, mas também na escassez. Ele ainda estava aprendendo quem era Deus. Ele ainda estava conhecendo Deus. E ele foi para o Egito. E isso é muito significativo, né? Porque o Egito é essa cultura que nós hoje olhamos para ela dentro desse contexto da Escritura e vemos o Egito como o lugar da escravidão. O lugar onde os hebreus ficaram 450 anos aprisionados, trabalhando pela comida, escravizados, subjugados. O Egito também nos dá essa ideia dessa cultura de muitos deuses, de muitas divindades, de muito sincretismo, de muito êxtase, de muita catarse que não produz nada, a não ser espasmos histéricos de uma espiritualidade que não se desdobra no chão da vida, que não se solidariza com a dor, que não percebe o outro, que não torna o coração generoso, que não pacifica a alma. Isso é Egito. E Abraão vai para o Egito. Talvez tenha faltado a Abraão nesse momento a coragem de dizer: não, eu fico aqui. Eu morro de fome e de sede, mas o Deus que me tirou de Harã e me trouxe até aqui vai me levar daqui até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Mas ele ainda estava aprendendo que era Deus. Porque depois esse homem coloca o filho num altar de pedra amarrado. O filho que ele teve, fruto de um milagre, porque sua mulher tinha 100 anos. E ele pega esse menino, garotinho, bota no altar, levanta o cutelo e ia matar. Porque assim Deus o havia pedido. E aí uma voz do céu brada e diz: não faça isso. E o filho que Abraão não negou a Deus, Deus também não negou a descendência de Abraão. E a promessa de Deus de que em Abraão abençoaria todas as nações da terra, ele cumpre em Jesus, o Cordeiro de Deus, que substituiu Isaac no sacrifício e que tira o pecado do mundo e que morre para reconciliar todas as nações da terra com Deus. Esse é o nosso Senhor. Havendo ele falado, certamente ele cumprirá. Porque não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Tendo o Senhor prometido, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, nem cairão em terra nenhuma das suas promessas. Porque diz a Escritura que para todas as suas promessas, eu e você encontraremos o sim de Deus. Você está no Egito, meu irmão? Você estava num caminho legal, você estava caminhando bem, seu barquinho estava ali no mar, mas aí as águas se agitaram, o vento ficou impetuoso, e você começou a duvidar, e aí você pegou a sua embarcação e disse: eu quero ir para um porto seguro, vou para o Egito. E aí você saiu do propósito, e aí você saiu do caminho. E o Senhor essa manhã está convidando você: volta para o caminho, volta para o caminho, levanta o teu acampamento, desfaz a tua tenda e transforma a tua vida num altar.
e ser tu o sacrifício, e ser tu uma bênção. Esse é o convite do Senhor para você essa manhã. Porque há decisões que têm que ser tomadas, há escolhas que têm que ser feitas, há cisões que precisam ser realizadas. Elas são inadiáveis. E ou você as toma, ou você jamais vai chegar em Canaã. Na Canaã espiritual, que é a Nova Jerusalém. Você vai acabar afundando no oceano da vida, sujeito às ondas gigantes, aos raios, aos ventos. Mas se você tiver a coragem de fazer as escolhas certas, e se você olhar para esses princípios que essa manhã nós compartilhamos com você, eu tenho certeza que você vai atracar o seu navio com segurança, que você vai encontrar a bondade do Senhor. Aqui está a carta de navegação, a carta náutica do discípulo está aqui. E os sinais dos céus são o Espírito de Deus nos guiando, nos chamando para caminhar em fé, a sermos perseverantes, de tal forma que a nossa fé não se abale com nada, porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que o Senhor abençoe você essa manhã, que você saia daqui com seu coração cheio de esperança, que o seu coração seja incendiado essa manhã para a obra de Deus, e que você se ponha novamente no caminho. Lança o teu barco no mar, abre as tuas velas ao vento e navega com o Senhor. Amém? Deus nos abençoe.